Olá, nesse vídeo nós vamos ver uma visão geral sobre formulários livres. Então, primeiramente vamos criar aqui um arquivo que vai ser um formulário livre. Em seguida nós vamos ver quais são as aplicações do formulário livre. Eu vou chamar esse aqui de genérico form porque não vai ser um formulário que vai ter alguma atividade muito específica na aplicação. Vou botar aqui o formulário genérico. Vai estar dentro do módulo genéricos, né, que são exemplos mais para explicar os recursos mesmo da plataforma. Bom, enquanto que os formulários de cadastro, né, que são os formulários de cadastro, formulário mestre de detalhes, já têm funcionalidades para edição e gravação de registros, ou seja, eles já têm as funcionalidades, né, de conexão com o banco de dados pronta. O formulário livre, não. Um formulário livre é quase que uma página em branco. A diferença é que ele já vem com um botão para coleta dos dados, para que você consiga ler os dados que são colocados na tela, e também com um método onEdit que serve para carregar os dados do formulário livre com alguma informação que venha na URL. Caso você chame o método onEdit, ele já vai pré-carregar o formulário com esses dados então. Então ele já tem esses métodos, mas esses métodos são abertos, você pode excluir e criar quantos métodos você quiser. Eles são apenas uma referência, né, para nós começarmos um trabalho. O formulário, então o formulário livre, a gente consegue alimentar ele se nós chamarmos o método onEdit ou de outra página ou pela URL, né, passando parâmetros, e esses parâmetros vão ser utilizados para preencher os campos do formulário, caso eles tenham o mesmo nome, e o método onSend para realizar alguma ação sobre os campos do formulário. Bom, para a criação do formulário livre, nós precisamos colocar elementos na tela, né, que são os containers. E sobre isso é importante você assistir os vídeos iniciais do módulo de páginas, porque lá nós falamos sobre a disposição dos elementos, né, sobre wrappers, sobre os componentes também, né? Então, o início do módulo de páginas tem toda essa questão de organização dos componentes em tela e também de uma explicação do papel de cada tipo de componente, né? Então, eu não vou repetir essa explicação porque aquele vídeo já está muito bem explicado e a gente consegue lá perceber que nós podemos usar abas, né? Podemos usar wrappers, podemos colocar linhas ou abas dentro de wrappers, né? Deixa eu só encaixar aqui. Né? Então, lá já tem toda essa explicação de como nós podemos fazer a montagem da interface. Né? Então, esse vídeo eu vou falar mais os conceitos iniciais do formulário livre, caso você não tenha assistido aqueles vídeos ainda. Então a ideia do formulário livre é você poder colocar esses campos na tela, né? Você vai colocar e dar nomes para ele, né? Por exemplo, aqui vai ser o campo nome. Essa linha eu vou tirar fora e aqui vai ser o campo data. O campo DT cadastro, por exemplo. Ok? Coloquei dois campos na tela. E aí, quando o usuário clicar no enviar, e é importante lembrar também que você pode colocar outros botões na tela e conectar ele com métodos que você criar, né? Desde que o passo seja primeiro criar um método, depois colocar o botão e fazer a amarração do botão com o método, né? Você vai poder estar criando quantos botões quiser. Então aqui eu tenho o nome e o DT cadastro, e aqui no botão enviar, então, a gente vai ver como podemos obter esses dados, né? Do nome e DT cadastro. Então, no primeiro passo, no método onSend, então, nós usamos um controle de exceções. Caso ocorra alguma falha aqui dentro do try, nós vamos ter a mensagem de erro apropriada aqui no catch. Temos o método de validação do formulário, né? Validar, por exemplo, campos obrigatórios. Temos essa linha aqui que coleta os dados do formulário e aí nós podemos mostrar na tela. Aqui já tem uma linha que mostra os dados na tela, né? Os dados vêm na forma de um objeto, então nós podemos ler eles da seguinte forma: data, nome, data, DT, cadastro. Né? Assim nós podemos acessar esse objeto que contém os dados do formulário. Né? Mas aqui no caso ele está convertendo esse objeto de dados em JSON para exibir num diálogo de informações todos os dados de uma vez só para facilitar a exibição, né? Para que nós possamos ver em tela de uma forma mais fácil esses dados que foram preenchidos. Então eu vou salvar essa página e vou atualizar aqui o ambiente de testes para a gente ver então esse formulário livre, né, que a gente vai usar, já usou e vai usar essa estratégia de formulário livre em muitos exemplos ao longo do curso. Né? Então aqui nós temos o formulário genérico, eu vou preencher aqui teste,
Vou preencher aqui uma data qualquer, vou clicar no enviar, então ele vai exibir num diálogo de informações que você preencheu o teste no campo nome e essa data no campo DT cadastro. Lembrando que esse objeto data, ele é realmente um objeto, né, que nós acessamos ele na posição nome e na posição DT cadastro. Então aqui dentro do método enviar, nós podemos abrir, por exemplo, uma transação com o banco de dados, podemos apagar um objeto, podemos ler um objeto. Se você não conhece os métodos do framework para isso, você consegue também ver aqui no assistente de dados, né, como manipular coleções, como manipular registros individuais. Então aqui nós conseguimos gerar o código, né, para poder estar realizando determinada operação no método send. Nos próximos vídeos nós vamos fazer tarefas mais específicas com o formulário livre, né? Tarefas mais pontuais. Nós vamos separar os vídeos em vídeos mais curtos para que você consiga localizar mais facilmente cada assunto, né, que é abordado em cada gravação. Então esse é o básico, né, do formulário livre. Lembre, o recado mais importante, né, lembre lá dos vídeos introdutórios do módulo de página. Lá nós temos as explicações de como organizar os elementos na tela, né, e também uma explicação de quais componentes usar, né, o significado de cada componente.